Então é isso, gente. Estou aqui com o Ricardo Leite, que está voltando de uma experiência maravilhosa que ele teve na Europa. Vai contar para a gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Chegando de volta depois de 3 meses na Europa. Então, para quem não conhece o trabalho do Ricardo, ele é o autor de Em Busca do Tintim Perdido. Eu praticamente vi esse quadrinho nascer, ele está mostrando agora para vocês, né? Exatamente, o quadrinho foi lançado na França, foi lançado aqui no Brasil pela editora Noir. Na França, ele ainda chegou ao requinte de ter 2 edições. Essa é considerada por eles a tirage de tête, que é uma edição de luxo, que fica acima do volume regular da editora. O Ricardo é um designer consagrado, a gente está aqui na Crama, que é a empresa dele. Ele é o autor da marca 450, do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Ele tem muito trabalho na praça, capas de disco que fez para artistas do rock nacional, para Paralamas do Sucesso. Ele vai, inclusive, até ter a oportunidade de falar isso, porque eu queria, Ricardo, que você contasse para as pessoas desde o começo, fizesse um resumo da sua jornada. A gente sabe que você já tentou, né, lançar quadrinho na França muito lá atrás, e você só conseguiu depois que você passou por um momento muito delicado na sua vida, e foi isso justamente que te impulsionou a realizar esta obra. É contigo aí. Olha, a minha volta aos quadrinhos, na verdade, né, porque isso aqui é uma volta, né, é um resgate emocional que eu estou vivendo, né, nesse momento. Ela começa em 2013, tem 10 anos. Fazendo um resumo muito rápido, eu sonhava desde sempre, desde pequenininho, desde as minhas primeiras lembranças, adorava quadrinhos, comprava os meus gibis na banca, devorava aqueles gibis, vivia os gibis profundamente, porque eu queria ser aqueles personagens, queria viver as aventuras, queria ter roupa de Super-Homem, de Batman, de Tarzan, disso, daquilo. Tem foto vestido disso tudo e tal. E desenhava compulsivamente. Queria ser um desenhista, queria ser um artista que publicasse quadrinhos. Então esse foi o sonho da minha vida, que eu percorri até que finalmente, quando eu tinha ali meus 18 anos, eu consegui publicar. Antes eu tive algumas experiências que aqui não vou poder contar, de estágio na Ebal, Editora Brasil América, quando eu tinha 13 anos. Trabalhou com Ota? Lá eu conheci o Ota. O Ota era um garoto também, lá na editora, mas foi o Naomi Eisen que me recebeu, Monteiro Filho me recebeu. Mas enfim, essa experiência, inclusive, eu conto aqui no próprio livro, essa minha experiência de vida na Ebal. Depois fui no Pasquim, conheci Ziraldo, Jaguar e companhia, né? E admirava aqueles grandes desenhos, grandes cartunistas brasileiros. E fui em busca do meu sonho de ser desenhista de história em quadrinho. Publiquei no Brasil em algumas revistas, todas elas muito alternativas. Na época não tinha uma grande publicação que pagasse para que nós pudéssemos trabalhar. E aí a coisa foi, até que chegou em 1982, eu vou para a França, que é lá que estava acontecendo o quadrinho que me parecia mais interessante na época, que era a Metal Hurlant, que apresentava para o mundo todo, não só para mim, mas para o mundo todo, o trabalho do Mébius, Druillet, Felipe Casa. Os grandes caras estavam revolucionando, Bilal, estavam revolucionando a linguagem dos quadrinhos. Ficção científica, fantasia, muita cor, muita coisa. E eu fiquei encantado com aquilo, falei, é lá que eu quero publicar. E faço uma aventura, né? Eu com 25 anos, embarco para a França e passo um ano lá, tentando bater de porta em porta, tentando publicar meus quadrinhos nas maiores editoras francesas. Fui muito bem recebido, todos me acolhiam, diziam que o meu desenho era extraordinário, mas que a temática das minhas HQs não encaixavam bem. Aí eu volto para o Brasil, em 1983, um ano depois, entendi o mercado, sabia o que eu precisava fazer para poder publicar, e nesse momento eu caio numa outra coisa que também me agradava muito, que é música, capa de disco. O Rock Brasil estava pulsante, chegando, com Blitz, né, com João Penca, seus miquinhos, com Kid Abelha, as Abóboras Selvagens, Lobão chegando, todo mundo, aquilo tudo acontecia, aquela cena musical que para mim também era muito sedutora, e eu
Também tinha o sonho de fazer capas de disco, sou um designer por formação. Fui convidado para fazer capas de uma banda nova que ia lançar o seu primeiro disco, e eu ia fazer minha primeira capa, e era nada mais, nada menos que os Paralamas do Sucesso. Então eu comecei com o compacto, que era um disquinho de uma música, praticamente uma música, porque era uma música de um lado outro de outro, um disquinho pequenininho, um vinil pequenininho, para quem não sabe o que é um compacto, com a música Vital e Sua Moto, que era o lançamento dos Paralamas. E eu estava ali fazendo o meu primeiro disco e eles fazendo o primeiro disco deles. Olha que coincidência bacana. E aí aconteceu que eles explodiram, fizeram muito sucesso, aí veio o Cinema Mudo, aí veio o Passo do Lui, que foi o LP seguinte, que consagrou eles definitivamente. E logo na sequência do Passo do Lui veio Legião Urbana. E eu fiz Legião Urbana. E aí consolidou meu nome, aí vem Lulu Santos, Lobão, aí eu faço Plebe Rude, Biquíni Cavadão, aí vem um monte deles, os artistas do rock nacional, e não é que eu esqueço, mas eu guardo aquele sonho de fazer quadrinhos para uma outra ocasião, porque fazer capa de disco também me entusiasmava, pagava muito bem, quadrinhos não, e eu falo, bom, isso fica para outro momento. Esse outro momento leva 30 anos. Estou eu me separando, a vida de cabeça para baixo. Então a HQ, inclusive, começa com os desenhos de cabeça para baixo, porque minha vida estava de cabeça para baixo. Então isso é um detalhe curioso aqui que eu posso contar para vocês. Quando vocês começarem a ler, vocês vão perceber que a primeira página está com o desenho todo de cabeça para baixo, porque a minha vida estava de cabeça para baixo. E eu, então, parto em busca de... Na verdade, ainda não tinha consciência que eu iria voltar a desenhar quadrinhos. Eu parto para Bruxelas para visitar o Museu Hergé, que tinha sido inaugurado poucos anos antes. E eu tinha já visto algumas notícias, falei, que coisa interessante. E aí tem uma outra coincidência muito feliz, que é a seguinte. Quando eu era garoto, eu escrevi uma carta para o Hergé, porque eu queria conhecê-lo. Eu gostava muito de Tintin. E meu pai, que estava me levando à Europa na ocasião, em 1971, disse para mim, se ele responder que pode nos receber, eu te levo a Bruxelas. Eu mandei uma carta, ele me manda uma carta de volta dizendo que, infelizmente, estaria de férias naquele período de setembro de 71. E, aliás, confirmei agora, nessa última viagem, que eu fui mais uma vez ao Museu Hergé, conversei com os estudiosos da obra do Hergé e eles mostraram, inclusive, foto do Hergé em férias na Itália, que ele me dizia, estarei de férias na Itália e não posso te receber. Então, não pude ser recebido. Então, quando eu fui em 2013, eu me senti como se estivesse finalmente indo me encontrar com o Hergé. É um encontro metafórico, né? Que ele já não está vivo, mas é como se na minha cabeça eu estivesse me encontrando com ele. E eu construí final de casamento, vida de cabeça para baixo, visitar o Museu Hergé, um sonho de infância, de conhecer o próprio Hergé. Tudo isso gerou uma química dentro de mim, acontece uma revelação muito interessante, porque neste momento eu falo, e aquele teu sonho, aquele teu desejo de ser desenhista de história em quadrinho, você não vai fazer uma história em quadrinho? Pelo menos uma, vamos deixar pelo menos uma. E aí eu começo a amadurecer o desejo, na própria viagem eu já começo a amadurecer o desejo. E é isso que está sendo contado aqui em detalhes para todas as pessoas. As edições são equivalentes, então tem a mesma história. Você encontra na francesa, na brasileira, essa história que é esse resgate emocional de um sonho de ser desenhista de história em quadrinho e de conhecer o Hergé e de ter ido ao Museu Hergé. O Museu Hergé, na verdade, foi um canal, foi uma ponte para que eu voltasse ao meu desejo primário lá da juventude, lá da minha vida toda, que estava adormecido, vamos dizer assim. E nessa obra você aproveita, né, para homenagear não apenas o Hergé, mas vários artistas consagrados, em que você imagina, você tem conversas imaginárias com essas pessoas. Até eu, PH, o Eurocomics, nós estamos homenageados nesta obra. Aliás, muito obrigado. Conta como é que foi isso. Bom, aí a obra foi amadurecendo aos poucos, né? O livro, qualquer livro, aliás, tem uma questão muito interessante, para quem escreve livro sabe disso. Você tem ali um mote inicial, que você tem um começo, um meio, um fim, mais ou menos você sabe o que você quer escrever, mas tem uma hora que a obra começa a tomar conta do autor, não é mais o autor que está escrevendo a obra,
É a obra que está ditando, olha, você deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso. Então você começa, a obra manda no autor. Então você quase que quadrinhografou esta obra aqui, não é isso? Poderia se dizer que sim. Baixa uma coisa ali que é meio louca e você, de repente, eu me dei conta de que eu ia fazer. Eu começo a pensar em fazer uma história em quadrinho, não sabia bem qual era o tema, e começo a buscar um tema, era o meu momento de vida, e aí penso na história de um ascensorista, penso que um ex-jogador de futebol que está em declínio na vida e tal, começo a construir essa narrativa, até que de repente eu falo, não é nada disso. A história em quadrinho bacana que eu tenho para contar é a volta do meu sonho, ou seja, a minha busca pelo meu Tintim perdido. Se nós falarmos em busca do Temps perdu, à la recherche du temps perdu, em francês, que é o livro do Proust, que é um livro, um clássico, que trata dessa questão de temporalidade, de infância, de vida, e etc. Você parar para pensar e falar assim, cara, à la recherche do, em francês, né? À la recherche du temps perdu, é quase tempo duplo. Eu falei, cara, esse título é perfeito, porque fica em busca do Tintim perdido. O busca do Tintim perdido, no fundo, não é o Tintim, sou eu mesmo. Em busca de mim mesmo, do meu sonho. E quando as pessoas leem isso aqui, elas vão entender que é a busca do sonho que todos nós temos. Cada um de nós temos um sonho. E nós podemos resgatá-lo ou não. Fazer um pacto com você mesmo de realizar teus sonhos. Eu tenho recebido muito feedback sobre isso. Sobre como o livro inspira as pessoas e faz as pessoas irem em busca daquilo que elas sonharam em fazer e que às vezes abandonam. Inclusive, eu falei isso para o Ricardo, que esta é uma obra inspiradora. Eu queria que você falasse, né, para as pessoas quais são os artistas. Cite alguns artistas. Eu sei, por exemplo, que tem Hugo Pratt, mas cite outros. Eu já vou falar outro aqui que tem o Goscinny. Olha, o que aconteceu foi que eu fui fazendo a história, como eu falei, ela não estava totalmente amarrada desde o início. Eu fui amarrando. E conforme ela foi se consolidando na minha mente, eu comecei a perceber que aquilo não era só a narrativa da minha ida ao Museu Hergé, que extrapolava isso, que era um grande encontro meu, comigo mesmo, e principalmente com os mestres da nona arte, que eu tanto admiro, que me deram asas para voar. Na primeira página aqui, na guarda do livro, tem exatamente esta imagem, que é, no fundo, eu, como estou hoje, criança lá embaixo, e todas essas cabeças são asas. Você repara que elas têm um formato de asa. São os grandes mestres, aqui tem mais de 60 mestres, que me deram asas para voar. Então, vocês encontram aqui, eu tenho encontros com diversos autores. Inclusive, a gente vê aqui o Frank Miller. Frank Miller, está aqui embaixo, Frank Miller. Mas tem Frank Miller, tem Goscinny, tem Uderzo, tem, logicamente, Herman, que é um grande quadrinista que eu admiro muito. Logicamente, Hergé, você vai encontrar Hugo Pratt, você vai encontrar Brecht, um gênio, né? Você encontra Munhoz e Sampaio, que também são argentinos que eu admiro profundamente. Isso aqui é uma grande homenagem aos grandes mestres do que eu considero os mais importantes. E eu não estou aqui, logicamente, mostrando os personagens. São os criadores. Então aparece o rosto do Goscinny e você não necessariamente sabe como é que é o rosto do Goscinny. Então lá no final do livro você encontra um glossário que diz para o leitor quem é quem em cada página. Está aqui. Você vai página por página encontrar quem é o autor, tem conversas técnicas, conversas sobre história dos quadrinhos, sobre quem são eles e tal. E aqui no glossário eu digo quem é essa pessoa, qual é a nacionalidade dele, qual é a principal obra dele que você deve ler se você quiser conhecer a obra dele. Muita gente está descobrindo autores novos porque está lendo isso aqui. Por exemplo, tem uma parte enorme da HQ dedicada ao quadrinho sul-americano, seja ele argentino, seja ele brasileiro. Os franceses me deram como feedback, nossa, estamos descobrindo um quadrinho que nós não conhecíamos. Descobrindo não só os argentinos, que eles até publicam alguns na França, mas descobrindo os brasileiros. Pessoas me dizendo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse autor espetacular. Por exemplo, Laerte. Vieram me dizer, um gênio, quem é essa pessoa? A gente nunca viu o livro dele aqui publicado na França. Pois é.
Cara, uma questão que eu acho que vai interessar aos artistas, aos desenhistas brasileiros, porque tem muita gente que sonha. Tem um grupo que sonha em ser publicado nos Estados Unidos, que é aquele grupo que está mais ligado aos super-heróis. O seu trabalho já é uma coisa mais autoral, que tem realmente a ver com a Europa. Eu queria que você contasse como que você chegou lá, como você conseguiu ser publicado na França. Olha, não foi planejado. Esse livro não teve nenhum planejamento. Eu simplesmente fiz o livro. Quando eu percebi que o desejo, né, que aquela revelação que eu tive, indo ao Museu Hergé, encantado com o que eu estava vendo, os quadrinhos, os RAFs, os estudos, os originais, aquilo tudo, aqueles vídeos do Hergé dando entrevista, eu falei, rapaz, eu tenho que voltar a desenhar quadrinhos. Então essa revelação me faz voltar a desenhar, mas eu não sabia bem o que, começo a amarrar a narrativa. Isso vai vindo lentamente, até que chega um momento em que eu falo, não, preciso incluir aqui a minha história. Na minha história eu tive um encontro com o Hugo Pratt, então botou o Hugo Pratt. Eu mostro muito Bruxelas, por conta de que eu estive lá e a história se passa, o pano de fundo é Bruxelas, tanto é que depois eu sou reconhecido pelos próprios belgas, né, pela própria Bélgica, como um promotor da Bélgica. Hoje eu sou um título, inclusive Chevalier de l'Ordre de la Couronne, por conta da promoção que eu faço da Bélgica no Brasil. Diga-se de passagem, eu estava lá quando ele recebeu essa condecoração. Exatamente, essa condecoração que muito me honra, que inesperada. Ou seja, as coisas foram acontecendo sem muito planejamento. E uma das coisas que aconteceu foi que eu queria conhecer o Festival de Lucca, na Itália, que é o mais tradicional festival de quadrinhos na Europa, do mundo até. E eu, estando lá, pedi um encontro com os organizadores do festival. E eles, ocupadíssimos, me deram 10 minutos. Eu não tinha boneca ainda do livro, mas eu já tinha várias prints. Levei as páginas e mostrei para eles. E eles ficaram muito impactados por aquilo. A conversa que era de 10 minutos se tornou 1 hora e pouco. E lá pelas tantas eles me perguntaram, o que é que você quer? Eu não queria nada. Eu só queria mostrar e sentir a repercussão. Não tinha livro publicado ainda. E eles falaram, não, podemos te dar um convite para um passe para você poder circular pelo evento. Eu falei, não, te agradeço muito. Ele, posso te pedir alguma coisa em troca? Eu falei, sim, o quê? Posso te pedir para incluir o Festival de Lucca na sua homenagem aos quadrinhos? E aí eu me dei conta de que eu deveria incluir os festivais, os grandes festivais. Seja no Brasil CCXP, que é uma mega Comic Con, impressionante, São Paulo. O Ivan Costa organiza, junto com o pessoal do Omelete. Seja o Festival de Lucca, seja Angoulême. Eu falei, eu tenho que pelo menos incluir esses 3. Então, logo depois eu fui para Angoulême. E em Angoulême eu conheci uma pessoa que faz parte de um grupo, Les Amis d'Hergé, que estuda muito a obra do Hergé, que ele me procura por conta de rede social e me fala, olha, eu soube que você vai estar aqui. O nome dele é Olivier Roche. O Olivier Roche está aqui, inclusive, como prefacista do livro francês. O nome dele está aqui na capa. Ele fica encantado com o livro e fala, olha, eu vou mostrar para um amigo meu que é editor na França. Então, também não teve programação de bater na porta de alguém para pedir para publicar, nem nada. Eu sempre digo isso, se você tem um produto, se você tem um livro, você tem um projeto, e se ele já está pronto, porque quando eu fui para Angoulême, eu tinha uma boneca do livro quase que finalizada, faltava ainda umas 40 páginas, e ele podia sentir o livro na mão. Então, quando você tem algo já pronto na sua mão, é muito fácil das portas se abrirem. Difícil é você não ter nada e as portas se abrirem. Eu acredito sempre que você tem que fazer. Depois de feito, a coisa acontece. Então, a editora na França é a CPA. No Brasil, nós temos a editora Noir. E eu queria que você falasse como que as pessoas podem comprar a sua obra aqui no Brasil. Bom, a edição brasileira pode ser comprada a minha recomendação é que você procure direto com a editora Noir. Tem um site, editoranoir.com.br, e eles têm uma loja. A outra opção é comprar via Amazon. A outra possibilidade, em breve, o livro chegará nas livrarias. Deve chegar no final de janeiro ou início de fevereiro. Cara, olha só, foi demais. Hoje é dia do meu aniversário, né? E a gente não escolhe à toa, né, com quem a gente quer estar no dia do nosso aniversário. Eu conheço o Ricardo há muito tempo, é um cara que eu admiro. Já fiz vários vídeos com ele, é sempre um prazer, porque, sabe, é um cara que batalhou por um sonho, é um grande exemplo, tá aqui
ele conseguiu não só publicar no Brasil, como na França, e ainda conseguiu publicar uma versão de luxo na França. Então nós temos aí 3 edições, é uma maravilha. Ricardo, muito obrigado por tudo. Agora, desejo mais sucesso para você, que venham mais quadrinhos por aí, e agora a gente vai ver, é porque ele tem um acervo de quadrinhos aqui também, agora a gente vai dar uma olhada no que ele tem também. Claro. Agora, só para dar já uma novidade aqui para a turma, o livro vai sair em outro país europeu. Possivelmente vem um quarto publicando. E eu já estou começando a trabalhar na próxima HQ que eu vou fazer. Que é uma situação bastante complexa, porque esse livro aqui é um livro visceral, onde eu coloquei minha alma aqui dentro. Eu revelo muito, é muito psicanalítico esse livro. Ele entrega muito de quem eu sou, o que eu vivi. Quem lê fica profundamente tocado, inspirado pela questão pessoal, de vida. O próximo não, mas eu já tenho uma ideia aqui que já tem algum tempo já me perseguido e está em gestação. Estaremos aqui, né? Quando, né, for a época do lançamento, estaremos aqui de novo para falar com o grande Ricardo Leite. Foi um prazer, cara, demais. Olha, só espero que não demore mais 10 anos para fazer o próximo, né? Porque eu faça pelo menos na metade do tempo. Valeu. Valeu a vocês todos, obrigado pela atenção e procurem Em Busca do Tintim Perdido. França ou Brasil? Eh bien bonjour à tous, bonjour à Ricardo, à PH, pour m'avoir permis de faire cette petite vidéo. Avec PH, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble, que nous collaborons pour faire des traductions sur la bande dessinée, pour l'Europe notamment, parce que Eurocomics mérite d'être reconnu internationalement, et c'est le cas maintenant. Et je voulais juste vous donner un petit aperçu de la bande dessinée À la recherche du Tintin perdu, de Ricardo Leite. Voilà. Ça, je voulais juste témoigner, et je remercie PH pour ça, pour dire que cette bande dessinée est vraiment une bible qui parle à tous les auteurs de ma génération, les cinquantenaires, et parlera encore longtemps aux générations futures. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous la procurer maintenant, sans attendre. Et je remercie beaucoup Ricardo pour le message qu'il a pu faire passer. Et moi, elle me parle, cette bande dessinée. Elle me parle du fond du cœur, du fond de l'âme même. Puisque À la recherche du Tintin perdu, c'est en fait un message qui s'adresse à tous les dessinateurs, à tous ceux qui envisagent de faire un jour de la bande dessinée. Donc moi, je suis un petit auteur, mais son rêve à lui, il l'a réalisé. Et ce rêve, c'est celui que tous ceux qui aiment le dessin et qui veulent dessiner chercheront un jour. Et je souhaite, comme Ricardo, qu'on trouve ce chemin. Donc c'était juste un petit message, une petite dédicace depuis la France pour Ricardo, en le remerciant du fond du cœur d'avoir pu réaliser ce rêve. Je suis persuadé, pour l'instant, il y a 4 ou 5 éditeurs, on est au démarrage, mais elle fera le tour du monde. C'est le meilleur bonheur que je te souhaite, Ricardo. Donc merci pour tout. Les gens iront la découvrir. Il faut absolument qu'ils la possèdent. Ça, elle est dans une bibliothèque nécessaire. Donc pour terminer, moi, tu vois, c'est un petit message personnel, mais à 8 ans, j'ai découvert Hergé avec le sceptre d'Ottokar. Et c'est grâce à cette bande dessinée que j'ai eu envie de faire aussi de la BD. Je vous embrasse tous. Allez chercher À la recherche du temps perdu. C'est une quête,
On a tous une quête dans la vie, et celle-ci, c'est la plus belle aujourd'hui et demain. Merci à vous, merci PH, merci Ricardo. C'est plus qu'une bande dessinée, c'est vraiment une quête personnelle qui s'adresse au monde entier. Et je suis persuadé que ce livre a de belles années devant lui. Elle fera le tour du monde, j'en suis persuadé. À bientôt sur Eurocomics. Ciao les amis.